Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor, porque em meio a tanto frio, em meio a tanta correria, eu me sinto tão feliz. Desde domingo, assim, eu estava assim, embevecida, sabe, assim, muito feliz com o Senhor. Eu tenho passado umas semanas, assim, muito corridas. Eu tenho tido que ir lá para o extremo sul de São Paulo. Não é fácil, mas, assim, a presença do Senhor é maravilhosa, o sustento dEle é maravilhoso, estar na presença dEle é maravilhoso. Então, eu estou muito grata e eu quero glorificar o nome do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Amém? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, Pai, vou ministrar a sua palavra. Senhor, aqui estou eu. Senhor, eu não tenho nada de mim, mas eu clamo que a sua misericórdia venha sobre a minha vida hoje, como tem sido sempre, o seu amor. Que o Senhor fale em primeiro lugar comigo, ao meu coração, e que esta palavra venha em primeiro lugar para a minha vida. E assim seja, sejamos transformados pela sua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Então, estudando a história da igreja de Esmirna, como fica complicado, né? Ministrar para pastores, e depois, como o irmão Zé Luiz já fez assim uma explanação muito específica, bem bacana, mas eu fui pesquisar, né? Então é assim, a igreja de Esmirna ficava num porto rico, abastado, mas era uma igreja que sofria, era uma igreja pobre, né? As pessoas eram pobres por quê? Porque as pessoas sofriam perseguições, as pessoas eram perseguidas, os cristãos eram perseguidos. Então, assim, em meio toda a riqueza, em meio todo o brilho, tudo que havia, porque a Esmirna ficava na Ásia Menor, e essa cidade ela era dominada pelo Império Romano, né? Mas em meio a tanta riqueza, em todas as coisas que eram abastadas, essa igreja sofria. Por quê? Pela perseguição que sofriam os cristãos. Quando as pessoas se tornavam cristãos, elas eram perseguidas e, a princípio, tudo lhe era tirado, sem contar tudo que essas pessoas sofriam. Aí, né, estava lendo, eu pensei assim, em meio a tanto sofrimento, em meio a tudo que as pessoas já passavam e sofriam, como o Senhor diz aqui, conheço as suas aflições. Aflições são flagelos, são perseguições. Em meio a tudo isso, o Senhor disse, conheço as suas aflições, você é pobre, mas é rico. Esmirna era o povo pobre, mas eles eram ricos, porque eles eram ricos de unção, eles eram ricos de oração, eles eram ricos da palavra de Deus. Então a gente vê que era um povo que sofrendo, oprimido, um povo devastado, né, oprimido pelo imperador, pelos imperadores que passaram lá. Eles não deixaram de adorar ao Senhor, eles não se afastavam de Deus, e o Senhor disse a eles, eu conheço as suas aflições, né? Mas Deus disse para eles que eles eram ricos,
Porque eles eram ricos da presença do Senhor, da presença de Deus. Estavam na presença de Deus, eram ricos em oração, eram ricos em buscar, eram ricos na glória de Deus. Quando eu estava lendo esse trecho, e o Senhor me lembrou de uma época em que eu não era cristã, né? Eu tive uma vida assim meio, como é que eu posso dizer? Era meio muito sem dinheiro mesmo, né? Mas eu vi época que eu não tem época que assim, eu passei um momento na minha vida, eu era budista nessa época, e eu nunca vou esquecer, porque tem coisas que Deus não te deixa esquecer. Eu passava sempre apertado, nunca tinha nada, não tinha mistura, não tinha as coisas. Meu ex-marido não parava em casa. E teve um determinado dia que estava tudo maravilhoso. Ele estava em casa, não precisei pedir para ele ficar. Na minha casa tinha bife naquele dia, tinha uma mistura boa, meus filhos estavam bem, estava tudo maravilhoso. Tudo, aparentemente, bem. E eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei na cozinha e eu olhei assim, e eu falei, mas, nossa, está tudo tão bom, ele está aí, não saiu para a rua, está carinhoso, meus filhos aqui, tem tudo para comer, tá, não está faltando nada, tem até a mais, mas está faltando alguma coisa, está faltando algo. Eu não sabia o que estava faltando. Faltava a presença de Deus na minha vida, porque naquela época eu era budista, faltava a presença de Deus na minha vida. Hoje, muitas vezes eu estou passando dificuldades, mas assim, hoje eu já aprendi a não chorar mais, né? Porque eu tenho a presença do Senhor. Então, assim, eles sofriam, mas eles tinham a presença de Deus. O Senhor dizia para eles, não temam, não temam. E eles confiavam nesse não temam. Quantos de nós somos capazes de não temer quando o Senhor olha para nós e diz, não temas? Eu nem me atrevo a responder, porque se falar para mim que vou ter mais aflições, eu não sei quais serão os meus sentimentos, porque somos seres humanos. Mas precisamos aprender a viver confiando no não temas do Senhor. Quando o Senhor diz para nós, não temas, é porque Ele estou contigo, eu te sustento, eu te guardo, eu te protejo, independente do que você esteja passando, eu estou contigo, não temas. Amém? Aí o Senhor também fala aqui dos que se dizem judeus e não são. Nesse momento, eu me lembrei de muitas vezes nós estamos com pessoas, às vezes da nossa própria família, pessoas que se dizem crentes, né? Pessoas que se dizem cristãos, e faz um levante na sua vida. Nós precisamos tomar cuidado, porque mesmo que aquelas pessoas, como aqui, eram os falsos crentes, que se juntavam com o imperador romano para perseguir os verdadeiros cristãos, nós também podemos passar por isso, né? Eu já passei por essas situações, eu já vi pessoas passar por essas situações, né? Mas o que acontece? Essas pessoas verdadeiramente não se converteram, verdadeiramente não foram transformadas, verdadeiramente não acertaram Jesus Cristo na vida delas. E nós precisamos ter o cuidado, além de ser perseguidos, temos que orar e ter o cuidado para não, ao contrário, se essas pessoas estão longe, trazer essas pessoas para perto de Jesus Cristo, verdadeiramente para perto, porque as pessoas estão enganadas, né? Quando fala aqui do você ser rico, do sofrimento que a igreja vai passar, como a igreja passou, foram 200 anos de perseguição. Foram 200 anos, foram 10 imperadores. Quando falam 10 dias, eu também fui pesquisar, né? Como o irmão Zé Luiz falou outro dia, eu também fui pesquisar. Falam-se de 10 anos, de 10 dias de perseguição. Que o Satanás colocará eles à prova. A prova é provar o nosso amor pelo Senhor. Provar o nosso amor por Deus. Provar se nós estamos mesmo, se nós confiamos mesmo no Senhor. Não a nossa fidelidade, porque nós não somos fiéis a Deus, né? Nós não somos, ainda que nós façamos o nosso melhor, ainda assim somos infiel a Ele. Mas, passar por todas as provações, ainda assim seguindo a Deus.
eu vi aqui que Deus fala, né? Na carta que Deus escreve, Deus manda escrever, fala: vocês passarão por aflições, Satanás colocará vocês por 10 dias de sofrimento. Eles sofreram 10 dias, 10 anos, falam de 10 dias, mas foram 200 anos, foram 10 imperadores. Eles não se abalaram assim, de sair da presença de Deus. Eles continuaram na presença do Senhor, eles continuaram lutando, eles continuaram buscando a Deus. E quanto mais, a pesquisa que eu fiz, quanto mais eles eram martirizados, quanto mais eles sofriam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Claro que, olhando assim, a gente não pode imaginar, não dá para imaginar pessoas sendo jogadas na arena para os leões, pessoas sendo decapitadas, pessoas sendo queimadas vivas. E hoje a gente passa sofrimentos que, se formos olhar lá para trás, olhando lá para trás, de verdade não é nada. E eu falo por mim, eu não quero desmerecer o sofrimento dos irmãos. Eu falo por mim, olhando não é nada. Eu digo como o Murilo falou terça-feira passada. Hoje eu estou ministrando mais para a minha vida do que para vocês. Porque eu pedi a Deus que isso entrasse na minha vida, que eu pudesse ser transformada por essa palavra. Porque a gente sofre um pouco e a gente já diz para o Senhor: eu não aguento mais. Hoje, infelizmente, nós vivemos um evangelho de prosperidade. Então, a gente vai para a igreja achando que tudo vai ser próspero, que tudo vai ser bom, a prosperidade vai estar na nossa vida em todos os âmbitos e todas as áreas. E nós não estamos preparados para sofrer por Cristo, para sofrer pela palavra dEle, para esperar a nossa coroa. Quando eu me converti, minha amiga falava assim: Carla, vamos para Jesus, vamos para Cristo, porque Ele tem maravilhas para a nossa vida. Essas maravilhas, gente, não era a salvação. As maravilhas eram coisas efêmeras. Carro, casa, roupa boa, roupa bonita, trabalho, emprego. Tudo é bom, emprego, coisa boa é bom. Mas nós estávamos indo para Cristo por motivos diferentes, adversos do que deveria ser. Por outros motivos, não pela salvação. Não para buscar a Deus, né? Eu fui para Cristo porque eu estava necessitada, eu estava sofrendo, eu estava sem dinheiro. Meu filho estava num momento muito difícil da vida dele. Eu estava duro, eu estava... Na minha casa tudo estava quebrando. Então eu achava assim: Cristo vai me dar, de repente vai surgir um milagre e eu vou conseguir comprar tudo, vou ter de um tudo. E não é assim. Um dia o Espírito Santo falou comigo. Fazia uma semana que eu estava indo para a igreja. E ela começou falando comigo ainda: nega, Deus tem o melhor para nós. E sempre era a mesma palavra. O Espírito Santo que falou comigo, porque as palavras que eu disse para ela não foram minhas. Eu falei: nega, nós devemos amar a orar e jejuar agora, para amarmos a Deus, independente das circunstâncias, pela salvação, por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Porque se nós vivemos 80 anos aqui na terra, mais do que nós já estamos, mais 80, e estivermos no sofrimento, essa vida vai acabar. Mas a próxima, aquela que Jesus nos promete, ela é eterna. Esta vida é eterna. Então é por isso, é para isso que nós devemos buscar ao Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que não foi eu que falei isso, foi o Espírito Santo que falou no meu coração, né? E aí, assim, Deus foi me transformando, né? Mas nós não estamos preparados. Infelizmente, a gente olha hoje, as pessoas não querem sofrimento, as pessoas não querem sofrer por Cristo. O que nós vemos hoje, nós vimos aqui na igreja de Esmirna, as pessoas sendo massacradas, as pessoas sofrendo, as pessoas vivendo em meio a tanta riqueza e passando necessidade, as pessoas sendo despojadas dos seus bens, porque amavam a Cristo e elas não negavam a Cristo. Quanto mais elas eram martirizadas, mais elas sofriam, mais elas buscavam, mais elas se preparavam para a chegada do Senhor. Nós não estamos preparados para uma perseguição dessa. Eu falo por mim, eu não estou preparada para uma perseguição num décimo do que acontecia aqui.
Nós precisamos nos preparar não para uma perseguição, porque eu estava lendo um livro que o irmão Zé Luiz me emprestou, que diz assim: não devemos orar pelo martírio, porque suicídio... Não devemos orar pelas coisas ruins, porque o suicídio não é martírio. Mas nós devemos orar para que Deus nos prepare, para que tudo, seja lá o que for que vier para a nossa vida, que nós estejamos preparados, que nós possamos ser 1% do que foi essa igreja de Esmirna. Foram 200 anos. Não dá para imaginar, é inimaginável você passar um sofrimento. Muitas pessoas morreram e não viram, de repente, um vislumbre de uma situação melhor. Mas eles morreram, para eles estar aqui tanto fazia, era efêmero. O que importava era o quê? Morrer com Cristo, morrer por Cristo, olhar para a cruz, porque a coroa de Cristo que Cristo prometeu, para eles era melhor, a vida eterna era melhor, sempre foi melhor, mas nós não estamos preparados para passar por nada. Né? Eu vejo minha situação outro dia, até alguns meses atrás, quando eu passava algumas dificuldades e eu precisava chegar e falar com a pastora, eu chorava, eu me sentia humilhada. Né? E um dia uma amiga falou assim: não se sinta assim, porque é isso que o inimigo quer colocar na sua mente, que você está sendo humilhada. Né? E hoje o Senhor falou comigo mais ainda. O inimigo quer que você se sinta humilhada, que você olhe e diga: o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para Cristo, eu sirvo a Deus, eu procuro servir a Ele da melhor maneira que eu posso, e eu estou passando esse tipo de humilhação, e você saia da minha presença. Mas Deus é maravilhoso comigo, porque sempre que o inimigo tenta vir, ele puxa e ele diz: não temas, eu estou contigo. Sofra o que tiver que sofrer, porque quem sofrer comigo não terá a segunda morte. Posso morrer aqui, mas a segunda morte, eu creio que eu não vou passar, porque o Senhor está comigo, porque eu creio no Senhor, porque eu estou com Ele. Amém? Gente, a minha cabeça não é muito boa não, viu? Aliás, não é nem um pouquinho, eu não guardo nada. Falando sobre a coroa que o Senhor tem para nós, eu marquei aqui, em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós devemos viver olhando para o alvo, olhando para a cruz de Cristo. Não devemos olhar para os nossos irmãos. Muitas vezes, a gente olha para um lado. Em meio a tanto sofrimento, ou as tribulações da vida, a gente tem, ser humano, nós somos seres humanos, temos uma tendência a olhar para o lado. Como muitas vezes eu já olhei e falei: nossa, fulano ali está bem, a família bem, abençoada, tudo bonitinho ali, tudo no padrão, né? Aquele padrão que a gente coloca, marido, esposa, bonitinho, os filhos, financeiramente tudo indo bem, tudo indo correto. E aí, que eu já olhei, hoje eu não olho mais, porque Deus me deu essa graça. Hoje eu já não olho, quando eu penso em olhar, Deus já me chama e eu sigo para frente. A gente olha e fala assim: olha lá, o ímpio está prosperando, está com a família abençoada, os filhos é uma bênção, né? Porque o que pega o meu calcanhar de Aquiles são os filhos. Então eu olho e falo assim: os filhos abençoados. Aí, ó, o mundo na droga, jaz no maligno, e os filhos ali abençoados, tudo bem, maravilhoso. Mas aí o Senhor vem com as suas promessas, renova minhas forças, e aí Ele fala para mim o principal, né? Quem viver
com fé em mim, não terá segunda morte. Isso aqui é passageiro. Tudo isso é passageiro, né? Nós não vamos levar daqui nada, né? Só vamos levar a coroa que Deus tem para nós. Ainda em Tiago, aqui eu marquei aqui Tiago 2, versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Então, assim, às vezes a gente pode dizer, nossa, estou no meio da pobreza, né? Porque a gente não pode dizer que somos pobres, porque existem pessoas piores do que nós, né? Nós não podemos dizer que somos pobres, podemos estar com dificuldades, mas nós devemos nos enriquecer daquilo que nós podemos carregar, daquilo que nós vamos levar conosco, da presença de Deus, da busca ao Senhor, da comunhão com Deus, né, da presença dEle, da glória dEle, como foram nossos irmãos em Esmirna, sofreram imensuravelmente, né, sofreram assim, de tal forma que eu não consigo imaginar, eu tenho vontade de correr só de pensar, né, e eles ficaram ali, firmes. Não tem registro de que eles se afastaram da presença de Deus. Eles ficaram firmes. E ao contrário, né? Ao invés do povo se amedrontar, quanto mais eles eram martirizados, decapitados, queimados vivos, mais as pessoas se convertiam. Existem estudos que dizem que existe uma catatumba onde estão enterrados 170 mil corpos de cristãos. Isso é o que a gente sabe. E aquilo que a gente não sabe. Então, infelizmente, o que a gente vê aí fora não é uma preparação para olhar para a cruz de Cristo. Não é uma preparação para que você sofra o que tiver que sofrer, esteja na presença de Deus. Aí fala assim, o sofrimento nos leva mais para próximo de Deus. Muitas vezes, Deus nos permite o sofrimento para nos aproximarmos mais dele, sim. Porque em meio ao sofrimento, nós buscamos mais a Deus. Pelo menos eu digo a mim. Ouvindo a ministração de domingo, eu coloquei no meu coração e eu falei, Senhor, me acorda, em nome de Jesus. E Ele tem feito isso, sabe por quê? Eu não quero esperar o sofrimento chegar. Eu quero que quando o sofrimento chega, sofrimento, não é o sofrimento, a prova. A gente, para ser aprovado, nós precisamos ser provados. Como é que as pessoas lá fora vão saber que Cristo maravilhoso nós temos, que Cristo maravilhoso nós servimos, se nossa vida for ali, bonitinho, não tem nada, não acontece nada de errado, está tudo maravilhoso. As pessoas vão olhar e falar assim, muito fácil, como o inimigo falou de Jó, é muito fácil te servir, tu dá tudo para ele, a pessoa não vem. A Jesus Cristo precisa ser glorificado, Deus precisa ser glorificado nas nossas vidas. Deus permite que passamos isso. Por quê? Porque Ele tem salvação para outras almas. Porque Ele tem promessa de salvação para as outras vidas. E nós passamos pelo que passamos para passarmos em pé, de cabeça erguida, na presença do Senhor, em comunhão com Ele. Ele cuida de nós. Ele não diz aqui, eu sei das suas aflições. Eu cuido de você. Não temas. Passará aflições, passará pelo que tiver que passar, mas não temas. Eu estou com você. Ainda que a primeira morte venha, a segunda não chegará. Existem pessoas nos olhando. Hoje a igreja está vazia, praticamente. Aí a gente pensa assim, eu falo de mim, né? A gente olha no mundo e fala assim, acho que ninguém olha para mim. Não, olha a igreja vazia. Ao contrário, os olhos do mundo estão virados para nós. As pessoas estão olhando. As pessoas estão olhando como nós passamos as nossas aflições. As pessoas estão olhando como nós passamos pela tribulação, como nós passamos pela prova. As pessoas estão de olho
para ver se a gente blasfema, para ver se a gente murmura, para ver se a gente se afasta do Senhor, para ver como que é o nosso caminhar no dia a dia, para ver como a gente anda com as perseguições e o que a gente faz, para ver se a gente glorifica a Deus dia após dia, independente das circunstâncias. As pessoas estão de olho em nós. Amém? É até aqui que o Senhor me deu. Eu tenho certeza que o Senhor continuará falando aos nossos corações e que nós possamos ser os servos que o Senhor espera que nós sejamos. Eu falo principalmente de mim, né? Que eu possa passar, que nós possamos passar aquilo que temos que passar. Mas que a gente passe de cabeça erguida, para que a gente possa ser testemunho para as pessoas que estão lá fora. Assim como a igreja de Esmirna foi. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o nome do Senhor.